Como já vem sendo a tradição das últimas temporadas de The Mandalorian, os 2 últimos episódios dessa fase da série conseguem criar uma disparada total no senso de urgência, risco e propósito para a história. O que, em grande parte, é causado por mais um retorno do Moff Gideon, do Giancarlo Esposito. Mas, por outro lado, alguns desenvolvimentos dessa parte da história, algumas viradas que marcam mudanças na trama, acabaram sendo um pouco mais rápidos do que os últimos 7 episódios e suas várias histórias bem paralelas já vinham oferecendo como espaço para o desenvolvimento dessa trama principal. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o nosso papo aqui de hoje começa com um aviso que é muito importante, que é o seguinte: esse cenário aqui, que vocês já acompanham comigo aqui no canal, desde que eu comecei meus bate-papos aqui com vocês, está aparecendo pela última vez aqui neste canal, nesse vídeo aqui. Por quê? Nesse exato momento, eu tô de mudança aqui da minha casa, e vai ser uma mudança realmente bem considerável, que inclusive vai trazer algumas coisas diferentes aqui pro que eu faço na internet. Inclusive já dou um toque aí pra vocês, pra quem quiser acompanhar como é que tudo vai se desenrolando. Vou deixar o link do meu Instagram também, mas nos próximos vídeos aqui do canal tudo vai ficar mais claro, beleza? A minha casa tá uma zona completa, tá tudo revirado, e é por isso que o vídeo atrasou um pouco, e também é por isso que o nosso papo vai ter que ser um pouco mais concentrado aqui dessa vez, com uma edição realmente bem prática. Mas como o episódio dessa semana foi legal pra caramba, eu fiz questão de vir aqui pra gente bater um papo sobre tudo que aconteceu em The Mandalorian, pra dar esse aviso pra vocês e também pra gente organizar as expectativas pra esse final da temporada. Beleza? Então, enfim, avisos dados, vamos então pro vídeo. I will go. Grogu as well. Finalmente, agora a gente tem a confirmação do retorno do Moff Gideon, como todo mundo meio que já esperava. E como eu falei aqui na introdução do vídeo, a presença dessa figura de vilão consegue mudar completamente o senso de risco e propósito para o arco dos heróis da história. Essa temporada vem desenvolvendo mudanças bem expressivas para Bo-Katan, mas sem o conflito de um desafio personificado na forma de um vilão marcante e expressivo. Esse desenvolvimento dela ainda precisava de um objetivo que realmente desafiasse essa evolução da personagem. E a chegada do Gideon preenche bem essa lacuna da urgência do conflito da história, com um desafio que coloca em prática as capacidades que a Bo-Katan construiu nos últimos tempos, com ela enfrentando consequências e o peso da responsabilidade da liderança que ela conseguiu tomar. Mas, por outro lado, eu chego nessa reta final da história sentindo que toda a jornada da temporada teve espaço para aproveitar mais dessa urgência que a gente está vendo nesse momento final. Caso essa sombra do retorno do grande inimigo tivesse tido um espaço mais direto desde o início da temporada. A surpresa da chegada do Gideon não é realmente nenhuma grande revelação completamente inesperada. Depois de todas as indicações que a gente teve sendo feitas propositalmente na história, como aquela frota e os infiltrados do Império. Então o efeito final dessa construção misteriosa de suspense, pelo menos até agora, não parece ter compensado tanto assim essa ausência da figura do vilão ao longo da história e a aceleração de um possível desenvolvimento mais extenso do arco desse vilão. I shall deal with our Mandalorian friends. Eu não nego que a Bo-Katan realmente vem recebendo mais holofotes no desenvolvimento que marca a evolução dessa temporada. Mas mesmo com um arco um pouco mais contido, o Din ainda tem um momento nesse episódio que marca muito bem a sua evolução, com uma expressão bem interessante sobre os temas dessa série. Por mais que ele seja bem dogmático com parte da cultura mandaloriana, com a regra do capacete, da redenção e tudo mais, o Din ainda consegue demonstrar justamente o lado oposto dessa rigidez dos dogmas, quando ele diz que o grande símbolo do Darksaber não tem a importância do caráter pessoal da Bo-Katan. Então agora que ela já conquistou o sabre, o próprio protagonista da série declara o que é parte do arco dela, que é o desenvolvimento de uma confiança em quem ela é, de uma maneira que vai além de qualquer regra ou de qualquer sabre. E desse ponto a gente enxerga uma evolução tridimensional para o Din, porque ele está reconhecendo uma Mandaloriana sem capacete
que é o oposto do que ele segue nesse momento, como alguém que tem um direito e um lugar dentro da sua própria comunidade. I only know of this weapon what you taught me. To be honest, it means nothing to me or my people. E assim como Jyn demonstra para Bo-Katan que o sabre é só o resultado de quem ela é, então quem sabe a Bo-Katan esteja caminhando para fazer o mesmo por ele no futuro, demonstrando que o capacete pode ser só um reflexo do que é importante de verdade na pessoa do Jyn. E com o Mando sendo capturado no final do episódio, o caminho está pronto para que a temporada termine construindo uma dinâmica desse formato, com a série demonstrando que os ideais e os valores desses personagens vão além desses dogmas, que inclusive é o que eu venho debatendo como uma das grandes ideias principais que vêm sendo trabalhadas desde o começo dessa série. What means more to me is honor, and loyalty, and character. Um elemento que já se tornou bem clássico na narrativa de The Mandalorian são os significados por trás dos títulos dos episódios, que muitas vezes parecem ser uma coisa de início, mas que acabam sendo um pouco mais do que eles aparentam. Por exemplo, o capítulo do Convertido apresenta o Pershing como o tal convertido do Império. Mas no final da história, a Bo-Katan também acaba sendo parte do que é o tema da conversão no episódio. E agora, mais uma vez, esse episódio parece indicar um título que pode ir um pouco além do que ele parece ser. O episódio começa com a Elia Kane, que obviamente é uma espiã na trama, declaradamente. Mas como o título coloca um plural nesses espiões, então a gente tem a indicação de que ainda pode existir algum outro espião escondido entre as figuras que a gente está acompanhando na história. Então vamos alinhar quais possibilidades são consideradas para esse fim da série. Aquele grupo de sobreviventes mandalorianos encontra o grupo dos outros justamente quando eles chegam em grupo na superfície do planeta. O que até pode ser uma coincidência conveniente de roteiro, mas que também pode ser um indício do fato deles terem sido enviados com um objetivo secreto. E como eles levam os mandalorianos diretamente para onde seria aquela emboscada do Gideon, quem sabe exista realmente uma armação por trás desses caras. We can bring you there. Mas eu ainda fico um pouco desconfiado dessa suspeita, até porque o bando deles também é atingido pelo ataque das forças do Gideon, o que reforça a chance deles realmente estarem em lados opostos, de mandalorianos contra imperiais. Mais um outro comportamento que é bem curioso nesse episódio foi o da Armeera, porque ela decide sair de cena justamente antes do grupo ir lá para a Grande Forja, que é onde a armadilha do inimigo aconteceria. E, mais uma vez, pode ser que isso seja uma conveniência, por mais que ela seja justificada por uma intenção dentro da história, mas ela também pode ser um indício de que ela tenha informações privilegiadas, o que faz com que ela saiba quando recuar antes do futuro ataque. E um outro ponto, que é bem interessante também, é que ela e o Gideon têm essa semelhança bem específica dos capacetes mandalorianos com pontas que parecem chifres, o que pode ser uma indicação de algo relacionado entre essas figuras. Esse tipo de capacete com chifres já tinha sido usado pelos comandos do Maul, na época que ele estava influenciando uma parte de Mandalor, mas pelo visto eles voltaram aí nessas figuras que não parecem ter uma conexão direta com ele até então, mas eles podem ser só um indicativo de alguma vilania secreta no ar. Bom, eu realmente não nego que exista essa possibilidade da traição da Armeera, mas, pelo menos até agora, eu confesso que eu não vejo esse desenvolvimento como o mais interessante possível para ela. Porque eu acho que ela vem sendo uma personagem que desafia minhas expectativas, justamente porque ela fica muito bem dividida entre virtudes e falhas. Ela é bem extremista com alguns costumes, mas ao mesmo tempo ela ainda parece ter reconhecido o potencial de alguém diferente, como a Bo-Katan. E pelo menos até agora, essa construção, que foge de uma definição fácil, simples e direta, me parece ser mais tridimensional do que só uma inimiga infiltrada. A Armeera já tinha enfrentado alguns troopers sozinha, sem parecer ter necessidade de fingir nada pra ninguém, e ela também foi bem responsável por reforçar o laço do Jyn com o Grogu,
reforçando a importância da missão que eles deveriam ter juntos. Então existem alguns detalhes da história da armeira que, pelo menos até agora, eu confesso que não me desceriam tão bem assim como as intenções de uma aliada do Império. E para fechar, um outro detalhe é que o X-Wolves continua sendo um cara muito xarope até o final da série, como ele fez lá naquela cena do barco. E ele também acabou fugindo do ataque antes da emboscada completa do Gideon, por mais que ele realmente estivesse sendo atacado ali junto com os outros. E a maneira como ele é desenvolvido propositalmente, pelo roteiro, pela atuação e tudo mais, como um personagem sem carisma algum ao longo da série, faria ele ser um tipo de traidor que eu já estaria tranquilamente pronto para querer ver derrotado no fim da história. Então, realmente não sei até que ponto isso poderia ser uma possibilidade, mas eu não tiraria ele do baralho de um Mandaloriano que pode mudar um pouco suas intenções no futuro. Não duvido de nada. Então, galera, essas foram minhas impressões sobre o 7º episódio de The Mandalorian. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito. E é isso. Espero ver vocês melhor e mais tranquilo depois que toda essa história da mudança acabar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e um abraço.